Mas passaram aí 5 anos, mas o amor pelo clube também continua mesmo, o carinho continua mesmo, como eu falei ali, desde o dia que eu saí, também penso em voltar. O pessoal tá perdendo respeito pelo Flamengo, né? Agora virou um tal de eu amo o meu clube anterior, que é um absurdo, né? Nós vamos falar sobre esse caso do Cebolinha, fazendo juras de amor pro Grêmio e sonhando um dia voltar pra lá. Mas antes eu quero falar com vocês sobre o Arrascaeta, tá? Muitos diziam que o Arrascaeta não ia dar certo no Flamengo porque era muito tímido. Há uma discussão emergente agora sobre pessoas que querem o Arrascaeta fora da equipe do Flamengo, mas o que conta de verdade mesmo é isso daqui, ó. O Arrascaeta se tornou o segundo maior artilheiro entre os gringos a jogarem pelo Flamengo de todos os tempos. Os maiores artilheiros internacionais do clube são o Doval, com 94 gols, foi campeão carioca com o Júnior, inclusive, em, se não me falha a memória, 1974 e 263 jogos. E o Arrascaeta agora é o segundo colocado, com 78 gols em 306 jogos. É claro que se a gente colocar isso daqui numa média, o Doval tem uma média muito superior de gols que o Arrascaeta, até porque o Arrascaeta é meia e o Doval era atacante, né? Com os seus 94 gols em 263 jogos, Doval tinha uma média absurda de 0,35 gols enquanto esteve no Flamengo. A média do Arrascaeta não é tão boa assim, até porque ele é um meia, mas ainda assim é uma boa média, uma média de 0,26 gols por jogo, superior, por exemplo, à média de Paulo Guerreiro, que era um atacante que jogou pelo Mengão Queridão. Então, assim, Arrascaeta teve os seus brilhos pelo Flamengo, ainda pode ter. Eu não acredito mais no Arrascaeta como o único meia armador da equipe rubro-negra. Acho que a gente precisa de um outro meia para poder auxiliá-lo, mas eu ainda acho que o Arrascaeta pode ser muito útil à equipe do Mengão Queridão. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham a respeito do Arrascaeta enquanto jogador do Flamengo para esta temporada de 2025. Me diga também se vocês renovariam o contrato do Arrascaeta por mais 3 temporadas, por 2 ou por uma temporada. Sua opinião é importantíssima para a gente. Inclusive, eu quero falar para vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que, se você está precisando de grana e o seu FGTS está lá parado, o lance é ligar para a Mais Ágil no 55-99212-9983 ou clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado, que hoje mesmo os caras vão te ajudar a estar com essa grana na mão e você vai poder resolver aquela pendência financeira. A Páscoa tá chegando aí, vai gastar dinheiro como da Páscoa para criançada, para namorada, para sogra. Fala com a Mais Ágil que eles vão te ajudar a resolver esse problema. Valeu? Diga para a Mais Ágil que você chegou até eles pelo canal Resenha Rubro-Negra do Fabrício Lopes e eles vão colocar o seu nome para participar de um sorteio de um manto sagrado oficial do Mengão Queridão. Para finalizar, eu peço que você se inscreva no nosso canal, você não paga absolutamente nada. Curta, comenta, compartilha e vamos bater a meta de 8.000 likes nesse vídeo aqui. Essa meta é importante para o YouTube nos divulgar fora da nossa bolha. Se você já é inscrito, chame 2 amigos, 2 amigas para se inscreverem aqui e nos ajudarem a continuar trazendo a verdade. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, sobre o Mengão Queridão. Fechou? Conto com vocês, hein? Pessoal, a gente sabe que o Flamengo tem muita coisa para arrumar, tem muita coisa para resolver. O técnico Felipe Luiz vai ter que fazer um longo trabalho para deixar tudo certinho no Flamengo e a gente poder disputar de verdade, a vera mesmo, as principais competições. Mas também tem muita coisa que está dando certo no Flamengo. Espia só, nação. 3 primeiras rodadas realizadas no Campeonato Brasileiro e o Flamengo se encontra no top 5 com os jogadores que ultrapassaram 200 passes certos nessas primeiras 3 rodadas do Brasileirão. Incrível o que o Léo Ortiz produz, né? Porque a gente sabe que o que o Léo Ortiz dá de passe não é passe lateral nem passe para trás. Léo Ortiz é o responsável por iniciar as armações de jogadas da equipe rubro-negra. E ele acertou impressionantes 254 passes nesses 3 primeiros jogos. É o jogador que mais acertou passes
no Campeonato Brasileiro inteiro, com uma média de 84,66 passes certos por jogo. Na segunda colocação vem o Léo Pereira. O Léo, aí a gente já tem que dar uma amenizada, porque o Léo não é responsável por armar as jogadas do Flamengo, né? Não por iniciá-las. É bem verdade, ele dá uns passes longos, bons de vez em quando e tal, mas esses 253 passes do Léo Pereira são diferentes dos do Léo Ortiz. A gente reconhece, a gente tem que falar a verdade, doa quem doer. No caso do Léo, são mais passes para o próprio Léo Ortiz e também para os laterais do Flamengo e volantes. O Léo Ortiz não, o Léo Ortiz tem passes longos, é ele que começa a armação das jogadas. 204 passes para o nosso primeiro volante, Eric Pulgar, o que é um absurdo de aproveitamento também, e 202 passes para esse cara que joga de terno. Sai Felipe Luiz, chega Alexandro e a qualidade se mantém a mesma. O que o Alexandro joga de bola é impressionante. Temos muita coisa para acertar, mas nós estamos no caminho certo, nação. Você falou que acompanha o Grêmio, né? O que mudou desse Cebolinha que saiu daqui? Que eu acompanhei esse teu início aqui, teu crescimento, né? Ganhou o mundo. O que mudou para esse que está agora no Flamengo, que teve uma passagem pela Europa? Cara, um pouco mais de experiência, né? Tá velho, né? Um pouco mais velho, mas passaram aí 5 anos, mas o amor pelo clube também continua mesmo, o carinho continua mesmo, como eu falei ali, desde o dia que eu saí, também penso em voltar no futuro. Bem próximo aí, o que sabe mais pra frente. Teve alguma possibilidade de voltar antes de assumir com o Flamengo? Ou não? Nunca teve? Ninguém nunca te procurou depois da tua saída? Procurado, logo quando cheguei no Benfica, 6 meses depois de chegar, né, não tinha como eu sair, obviamente. Foi a única vez que fui procurado, depois não teve mais nenhum tipo de procura. Eu não gosto desse tipo de declaração, mas eu assumo que pode ser mimizice minha. Não gosto. O jogador tá defendendo o Flamengo, falar que morre de paixão por outro clube, a gente sabe que a maioria deles não são rubro-negros, mas precisava dessas declarações, mas aí eu sei, é chatice minha, tranquilo, ou não. Ou você também se importa do jogador ficar fazendo juras de amor para outro clube. O fato é que parte da torcida do Flamengo não está satisfeita com o investimento que foi feito no Cebolinha, quase 100 milhões de reais, e até hoje, para a maioria dos torcedores rubro-negros, ele ainda não entregou por aquilo que ele foi pago. Mas vocês, o que vocês acham? Deixa o cara falar mesmo, é a vida dele, é assim mesmo, e vida que segue. Ele já se pagou no Flamengo? Já valeu o investimento? Eu assumo, eu não gosto, mimizice minha se vocês quiserem, é assim, mas nada de polêmica. O momento é da gente estar junto com os jogadores para a gente ganhar o Brasileiro e também a Libertadores. Só fica um toque aí. Menos, pessoal, bem menos. Bom, pessoal, bora explicar então essa disputa política que está acontecendo no Flamengo hoje e que vai gerar uma série de discussões e até mesmo consequência para Rodolfo Landim. Vou explicar direitinho para vocês. O lance é o seguinte, hoje nós vamos ter lá na Gávea um embate entre oposição e situação por conta das contas do ano passado. É necessário a aprovação das contas do ano passado para que a gestão que estava durante essas contas não tenha que prestar novas contas ao Flamengo. Há um estatuto no clube e eu coloquei aqui na telinha para vocês aquilo que mais importa no estatuto para cima daquilo que eu vou contar para vocês, tá? Então vamos lá. O que está acontecendo é o seguinte, o Flamengo de Rodolfo Landim extrapolou no ano passado a previsão orçamentária que estava aprovado pelos conselhos. Bom, isso daí pode ser feito com um reajuste orçamentário. Para se haver um reajuste orçamentário, você vai lá no conselho de administração e fala o seguinte, olha, eu vou precisar fazer um reajuste no meu orçamento, eu pretendia gastar 2 milhões, vou ter que gastar 3 milhões por causa disso, disso, disso. O conselho de administração vota, tá tudo bem, vamos para o conselho fiscal então. Conselho fiscal, eu preciso aumentar o valor do meu planejamento orçamentário por causa disso, disso e disso, lá no conselho de administração aprovaram. Conselho Fiscal vota? Pode. Se o Conselho Fiscal vê que da competência deles também não tem problema nenhum, beleza. Então agora vamos para o deliberativo aprovar o que eu quero comprar. Entenderam, pessoal? Esse é o processo que o regimento interno do Estatuto do Clube diz que tudo tem que ser.
Acontece que chegou no final do ano passado, o que aconteceu? Tivemos uma série de lesões acontecendo dentro do Flamengo. O que o Landim fez? Bora contratar. Contratou o Plata, contratou o Alcaraz, contratou o Michael. Essas 3 contratações já extrapolaram o orçamento do ano passado. Então não podia ter sido feito. Tem mais um detalhe. Vamos dar uma olhada de novo aqui no estatuto. Bem aqui no artigo 8º, nós temos atos que resultem em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato eletivo dos membros do Conselho Diretor. Ou seja, Landim não poderia contratar mais jogadores estando a 180 dias do término do seu mandato. E ele foi lá e contratou Plata, Alcaraz e Michael. Por isso só ele já seria responsabilizado. Acontece que ainda teve uma outra dívida, a do terreno do gasômetro. Essa extrapolou tudo mesmo, essa daí jogou tudo pro ralo, tá? Mesmo tendo uma aprovação no Conselho Deliberativo, todo mundo votou a favor, e alguns que não votaram a favor não votaram, inclusive por conta disso que eu estou contando para vocês agora, o processo foi feito errado. O processo, pessoal, é primeiro passar pela aprovação do Conselho Administrativo, depois passar para o Conselho Fiscal e só depois passar para aprovação no Deliberativo. Está aqui, ó, no parágrafo 1º. Os atos descritos nos incisos 2, 7, 8... poderão ser praticados em caráter excepcional, desde que fundamentados em justificativas relevantes e previamente autorizados pelo Conselho de Administração, após parecer do Conselho Fiscal. Conselho de Administração, Conselho Fiscal. Entenderam? Estamos aqui, ó, na seção 3, da responsabilidade da gestão do orçamento. Eles não passaram por todos esses processos, não respeitaram o artigo 8º dos 180 dias para contratar os jogadores e agora tá dando ruim lá. O que vai acontecer? Para não reprovar as contas por causa desse, como diz o Rodrigo Nunes de Abranches, pequeno detalhe, as contas podem ser aprovadas com ressalvas. Fabrício, e daí? O que isso significa, aprovar as contas com ressalvas? Acontece, meus amigos, que aqui nós estamos na responsabilidade na gestão do orçamento. Se as contas forem aprovadas com ressalvas, vai abrir uma brecha para responsabilizar o presidente da época, que é Rodolfo Landim. E o que significa responsabilizar Rodolfo Landim? Significa que o Landim pode ser punido no clube por não ter tido responsabilidade na gestão do orçamento. Mas o fato de responsabilizar o Landim faria com que o Landim perdesse força nas próximas eleições. Sabe com quem que isso aconteceu? Com o Eduardo Bandeira de Mello. Eduardo Bandeira de Mello perdeu muita força política graças aos processos que o Landim embutiu a ele enquanto estava presidente do Flamengo. Hoje o Landim está provando do mesmo sabor que fez o Eduardo Bandeira de Mello há um tempo atrás. Para vocês, eu sei que isso é um assunto chato, mas aqui eu gosto de trazer todas as informações das entranhas do nosso clube para você saber como ele é gerido e o que está acontecendo lá dentro do clube. Para você, é justo responsabilizar o Landim por ter feito aquilo que todo mundo queria, mas sem passar pelo processo certo? Ou não? Tem que liberá-lo, tem que deixar passar, porque era isso que todo mundo queria. Coloca aqui nos comentários e entenderam que isso daí pode determinar a força da oposição nas próximas eleições, né? Tamo juntos, comentem. Agora, 2 notícias muito boas para a torcida rubro-negra e para o Mengão queridão. A primeira delas é que o Ministério da Fazenda voltou a liberar a PixBet e a Flabet para operarem no Brasil até 2030. Com isso, acaba toda a especulação sobre o Flamengo perder o seu patrocinador master, ter problemas financeiros. Acabou. A PixBet fez tudo que tinha que fazer, apresentou a documentação certinha e a partir de hoje já ela pode operar normalmente em todo o território nacional. Notícia muito boa para o Flamengo, que fica sem correr riscos de perder seu patrocinador master. Segunda grande notícia. Varela não queria ficar no Flamengo.
Felipe Luiz entrou, conversou com Varela, do mesmo jeito que conversou com o Eric Pulgar, explicou a importância dele para o clube. Em várias coletivas, o Felipe Luiz mostrou para a imprensa que respeita o Varela e conta com Varela, e o jogador de 32 anos vai assinar um contrato com o Flamengo nos próximos dias de renovação até 2027. Com a possível saída do Wesley no meio do ano, o Felipe Luiz já se precavém e fecha o contrato de renovação com o Guilherme Varela. Ele vai ter contrato até os 34 anos de idade com o Flamengo. Para vocês, essa decisão do Felipe Luiz em manter o Varela na equipe foi acertada? Ou você acha que não, que tinha que liberar o Varela? Acho que o Varela está fazendo um grande ano de 2025. Mas você que está aí, fica com a decisão final. Fica com a opinião final. Por isso é importante você responder. Mais importante ainda é você se inscrever. Você não paga nada para se inscrever no nosso canal, nem para trazer 2 amigos, 2 amigas para se inscreverem aqui. Eu conto muito com vocês. E, gente, me perdoem ficar pedindo uma meta de likes. Mas é que para o YouTube nos divulgar, a gente tem sempre que ficar entre 6 e 10 mil likes. Quanto mais, melhor. Então, para esse vídeo aqui, me ajudem a chegar a 7 mil, para o robozinho do YouTube disparar o nosso canal e a gente continuar crescendo e podendo vir aqui todo dia, 7 da manhã, 17 horas, às vezes um pouco mais tarde, depois das 17, às vezes um pouco mais cedo, igual está sendo hoje, mas sempre em 2 edições, trazendo a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, sobre o Mengão queridão. Obrigado por tudo, de verdade. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.